página 16, então, diz assim: nessa perspectiva, surge então essa criação de interpretação do mundo baseada nos mitos. E não havia ideia de criação, como também não havia necessidade de verdade. Hoje não, hoje nós temos a concepção de que Deus criou o mundo, de que Deus é a verdade. É totalmente diferente. Nietzsche, diante disso, fica fascinado por esse modelo de pensar dos gregos antigos, por essa transformação dos pré-socráticos, sendo considerados por ele os verdadeiros filósofos. Não Platão, não Sócrates, não Aristóteles. Os verdadeiros filósofos, na visão de Nietzsche, eram os pré-socráticos, anteriores a essa filosofia. Pois estes detinham a técnica de conjugar de forma igual a arte, o pensamento e o saber. Em outra ideia, é o carpe diem filosófico, ou seja, viver a vida, viver o dia. Sabiam? A arte era mediadora do entendimento do mundo, o pensamento, o saber, a vida. Nietzsche, ao estudar a tragédia grega, percebe que esta se trata de uma afirmação da vida. E aqui está o encanto de Nietzsche pelos gregos antigos. Era a vida. Se preocupavam em viver e não em resolver problemas como nós aqui estamos. A crítica de Nietzsche está justamente então nessa questão. Lê para mim, para ele. Para ele, essa mudança para o pensamento socrático-platônico realizou um verdadeiro corte na história do pensamento e matou a possibilidade do devir do mundo. Pois antes deste século V a.C., onde nasceu a filosofia, o relacionamento do homem com o mundo era um relacionamento com o desconhecido, que a vida é e não havia a intenção de dominar as forças da natureza. Então agora vem a imagem principal para você entender o que é o niilismo. Todos vocês aqui prestem atenção e naveguem com o professor imageticamente, criativamente a ideia. Então, como o mundo não tinha filosofia até então, com Sócrates e Platão, nós estávamos num segmento de vida muito belo. Arte, vida, cheiros, sabores. A vida era bela. Bastava viver. Então, nós estávamos navegando num leito de rio. Essa é a metáfora que o professor aqui faz em relação ao que a Viviane Mosé comenta. Então, nesse sentido, nós estávamos nesse caminho. Só que daí surge Sócrates e Platão, aqui, venham comigo, surge Sócrates e Platão, eles mudam o leito do rio, inventam a filosofia, e aí nós, em vez de caminhar para cá, nós fomos para cá. Com a invenção do pensamento gramatical, lógico, racional, e tornou a vida que é hoje como nós conhecemos. Uma vida estruturada na base da razão, não da experiência, por exemplo, que os pré-socráticos detinham nesse sentido. Então, por isso que o que nós somos hoje, não necessariamente precisávamos ser. Porque se tivesse não existido esse corte da história da humanidade, nós teríamos seguido um outro fluxo, uma outra maneira de conceber o mundo. E, quiçá, seria mais interessante, menos problemático, menos tedioso que a vida é nesse sentido. Então, com o surgimento de Platão, todo esse movimento de interpretação do mundo vai abaixo e muda radicalmente. Nietzsche, que possui um exagerado preconceito de Platão, como diz Viviane Mosé, interpreta seu tempo, século XIX, tá? E entende que a idade arcaica reflete que a vida é ainda presente no pensamento e que a vida, na concepção grega arcaica, é um movimento, como disse já, dos cheiros, dos sabores, onde o pensamento continua sendo marcado pelo corpo, pela arte. E falando em corpo, tudo que a filosofia de Platão nega é o corpo.
Platão tem um pavor do corpo, ele tem um pavor da matéria. Porque na visão dele, a alma está dentro do corpo. Olha isso, já vou fazer a reflexão teológica sobre essa temática. A alma está dentro do corpo. Como o corpo é passível de se corromper pelas vontades da vida, ou seja, se deixar levar pela vida, a alma sofre dentro do corpo, porque a alma não pertence a este mundo. O corpo, sim, pertence a este mundo, nascemos, morremos, e quando morremos, o corpo se corrompe, ele se desfaz, e se desfaz neste mundo. Já a alma, para Platão, não. Ela não é corruptível. A alma é incorruptível, ou seja, ela sai do corpo, ela vai em direção ao mundo das ideias. Tá? Ela volta à origem, que é a perfeição, o mundo das ideias, etc. Qual que é o problema disso? A igreja vai, então, portanto, pegar esse pensamento de Platão, divisão corpo-alma, que Platão fala que a matéria é má, nesse sentido, a igreja vai dizer o seguinte, que o corpo é a sede dos sentidos, logo, portanto, também fonte do pecado. Percebem? O corpo, se você se deixar dominar pelo corpo, você vai cair no erro, no pecado. Vamos traduzir isso em prática. 7 pecados capitais. Entre eles está a gula. E o que é a gula? Quando você tem uma espécie de exagero na alimentação. A gula. Então você come e você come mais do que o necessário. E o que vai acontecer? Comer mais do que necessário. Você engorda. Engordando, você vai trazer sérias situações de risco à sua saúde, no sentido assim, exagerado mesmo. Então a gula pode te levar a se, como é que eu posso colocar a palavra aqui? A se corromper em vida, a se quebrar em vida. Agora, claro que você deve evitar a gula, obviamente. Evitar a gula, comer demais, exagerado. Tem um filme muito legal que é Os 7 Pecados Capitais. Se vocês pudessem assistir, ou não sei se já chegaram a assistir, também eu tenho que levar em consideração, filme. Eu já vou liberar aqui. O filme Seven, Os 7 Pecados Capitais. Assistam, buscam. Eu creio que deva estar nas plataformas de streaming. É muito bom, tá? Só que assim, é filme, não é essas coisas aí só de séries de hoje. O que acontece? Eu não posso dar o spoiler do filme, tá? Não posso contar o final do filme. Só que são investigadores, são policiais, e as mortes todas estão ligadas a um dos 7 pecados. Mas, professor, quais são os 7 pecados capitais? Aqui está. Os 7 pecados capitais. A soberba, o orgulho, a avareza, apego aos excessivos bens materiais e ao dinheiro, a inveja, tristeza pelo bem da outra pessoa, a ira, manifestação intensa de indignação que pode levar a agressões verbais ou físicas, a luxúria, que o pessoal está ligado assim, o pessoal nem busca a origem da palavra, a luxúria, o luxo, não tem nada a ver com o luxo, é o luxus, a questão do sexo, o pecado associado aos desejos sexuais. Tá? A gula, pecado associado ao desejo de comer e beber de maneira exagerada, como disse. E a preguiça.
Falta de vontade, de interesse em atividades que exijam algum esforço. 7 pecados capitais. Por que são capitais? Porque eles são a cabeça dos demais. Isso aqui é teologia. Isso aqui é o pensamento da igreja. E no filme Seven, esses policiais vão investigar mortes que estão acontecendo, todas ligadas aos 7 pecados. O assassino mata de acordo com o pecado que a pessoa comete. É bem interessante. Para quem gosta de filme nessa linha investigativa, né? Eu posso contar só uma cena. Esse eu vou dar um spoiler de uma cena que é a gula que eu estou falando. Ele matou o cara, fazendo ele comer até morrer. É muito interessante. O cara está lá, está desse tamanho, morto, em cima de um prato de macarrão, de comida, sei lá o quê. Então, a questão dos 7 pecados. Para nós voltarmos à ideia aqui. Está ligado à questão do corpo. O que sente fome? Não é a alma. É o corpo. O corpo sente desejo, o corpo sente vontade. Então aquilo que Platão odiava no corpo, tanto é que Platão fala, tem que cuidar do corpo, e o nome dele não é Platão, é Aristócles. A Platão é apelido. Platão, Platos, o cara tinha um ombro largo, você vai buscar aqui. Aí, ó. A ideia de Platão, essa aqui é a imagem mais de acordo. E outra, os gregos desse período, inclusive, eles davam um valor ao físico tremendo, tal qual hoje também se dá nas academias. Só que tinha uma situação. Platão ele tinha ombros largos. E o ombro largo é o quê? Quem é que consegue ter um ombro largo? Olha o professor, né? Não tem nada a ver com ombro largo. Tá? Inclusive nenhum padrão ideal de beleza, muito pelo contrário. Entende? Eu sei me colocar no mundo nesse sentido, mas Platão tinha... Porque ele praticava esporte. O cara era um atleta, porque ele pensava assim, eu tenho que cuidar bem do corpo para minha alma não sofrer. Então a preocupação dele não era exclusiva foco corpo, era exclusivo foco alma. Então se eu tiver bem de saúde, a minha alma não vai sofrer. Compreenderam? Só que ele tinha pavor da matéria, que a matéria para ele, então, inclusive aqui uma frase platônica, a matéria é má, o corpo é mau, porque aprisiona a alma não fica livre. Como disse, a igreja vem, pega o mesmo pensamento e chama o corpo de pecado. E que a alma é virtuosa. Para Platão, o corpo morre, fica nesse mundo. Para a igreja, o corpo morre, fica nesse mundo. Para Platão, a alma, ao se libertar do corpo, vai para o mundo das ideias. Para a igreja, a alma, ao se libertar do corpo, vai para o céu. Então você começa a pensar aqui que nada mais, nada menos a igreja copiou o pensamento filosófico. Ela replicou. O que era filosofia, ela transformou em teologia. Percebe? Então, nesse sentido aqui está a questão desse contexto que o professor explicou da questão dos 7 pecados. Por quê? Como disse, Nietzsche, que possui um exagerado preconceito a Platão, entende que a idade arcaica reflete que a vida é, e ainda presente no pensamento, e que a vida na concepção grega arcaica é um movimento dos cheiros sabores, onde o pensamento continua sendo marcado pelo corpo e pela arte. E aí Viviane Mosé vai dizer que Nietzsche olha para seu tempo e acaba por constatar que o que somos hoje não precisamos ser.
Nós não precisamos ser o que nós somos hoje. É possível uma mudança. Muito desafiadora, inclusive, em Nietzsche. Lê para mim ali o fragmento da palestra da professora, da filósofa e poeta Viviane Mosé em relação a Platão, citando Nietzsche. Em relação a Platão, sou profundamente cético e nunca partilhei da admiração pelo artista Platão. Tradicional entre os sábios... Aqui é Nietzsche, tá? É Nietzsche falando, na verdade. É um trecho de Nietzsche. Vai lá. Os juízes mais refinados do gosto entre os antigos estão do meu lado. Platão misturava todas as formas do estilo, pelo que é o primeiro decadente do estilo. Apresentava faltas semelhantes às dos cínicos que inventaram a sátira menipéia, para encontrar o encanto num diálogo de Platão. Forma dialética horrivelmente satisfeita de si e infantil. O cara, o pensador, está chamando Platão de infantil. É uma criança, né? Satisfeita de si. É preciso não ter lido nunca os bons escritores franceses. Um Fontenelle, por exemplo, Platão é tedioso. Minha desconfiança em relação a Platão robustece-se cada vez mais. Parece que ele se destacou de desviou. todos. Parece que ele Se desviou de todos os instintos fundamentais dos gregos. Então aqui agora o professor também colabora. Encontrou-o tão impregnado de moral, Platão, hein? Tão cristão antes do cristianismo, porque o cristianismo vem depois desse período. Já apresentou a ideia do bem como ideia superior, cristianismo, que me sinto tentado a empregar, antes de qualquer outro qualificativo que abranja todo o fenômeno, o seguinte epiteto. Platão, ou a mais elevada farsa, ou melhor ainda, Platão ou o idealismo, custou-nos caro o fato desse ateniense ter ido à escola do Egito, talvez entre os judeus do Egito. Eu vou traduzir na minha linguagem. Custou caro à humanidade ter nascido esse cidadão. Na grande fatalidade do cristianismo, Platão representa essa fascinação de duplo sentido chamada ideal, que enganou os tipos elevados da antiguidade e os fez atravessar a ponte que conduz à cruz. Esse é o jeito de Nietzsche escrever. Como disse, eu gosto de ler Nietzsche, eu tenho minhas reservas em Nietzsche, não concordo com tudo em Nietzsche, mas ele tem uma escrita, tem uma pegada... Vocês estão sentindo, né? Quantos vestígios de Platão existem na formação, no sistema e nas práticas da igreja? Vestígios. Claro, você olha para o cristianismo, que é a crítica de Nietzsche. E lembrando um detalhe aqui, tá? Automaticamente você liga cristianismo e igreja católica. Mas detalhe, Nietzsche é filho de pastor e não filho de padre algum. Tá? Ele é filho de pastores. Então a crítica dele, de certa forma, ele viveu a moral protestante. A moral evangélica. Meu descanso, minha preferência foi sempre Túcides. Túcides e talvez o príncipe de Maquiavel estão estreitamente ligados a mim por sua vontade incondicional de não enganarem-se a si mesmo. Irão ver razão na realidade e não na razão, e muito menos na moral. Então você vê aí que Nietzsche tem uma pegada, uma crítica ácida ao pensamento platônico. Essa crítica de Nietzsche nos leva a avaliar a nossa forma ocidental de pensar. O nosso modelo de pensamento é um modelo construído numa plataforma lógico-gramatical, onde existe uma racionalidade sem contradição e sem oposição das coisas.
onde o bem é o voltar-se para a verdade, e o ser é o que não muda e é eterno. E isso, inclusive, é muito estranho, porque para nós só aceitamos aquilo que é fixo, em termos de ideia, em termos de moral, em termos de verdade. A verdade tem que ser fixa, a verdade não pode mudar. Totalmente contrário, como disse, à pluralidade, o devir dos pré-socráticos, a vida é transformação constante. Esse pensamento é oposto à posição de Heráclito, que valorizava justamente a mudança e a transformação do mundo. Logo, o alvo da vida é a mudança, a transformação que a vida é. Não poderemos negar que nunca mudará no mundo o fato de que esse mundo é mutável. O mundo muda. Mas esse modelo de mudança foi rejeitado, deixado de lado, e o que permaneceu foi a busca, como disse, pelo fixo, a ideia. Essa mudança do mutável pelo fixo marcou a história ocidental, desde os gregos até hoje, pois buscamos intelectualmente e gramaticalmente a verdade e o que não muda. Nessa perspectiva, quando somos essa mudança, nessa transformação, nos consideramos um verdadeiro caos. E nos tornamos rígidos a nós mesmos e acabamos por adotar posturas que expressam essa rigidez, demonstrando certo grau de estabilidade ao qual nunca fomos. Ou seja, nós, enquanto humanidade, nós queremos dar uma aparência da qual a gente nunca foi, nunca existiu. O que somos é, na verdade, eternas tentativas e modelos os quais buscamos conquistar e acertar, e que às vezes nos parecem modelos inatingíveis, ou seja, o ser humano cria uma ideia de um modelo ideal de homem perfeito, ser pensante, racional. Nietzsche expressa isso na sua obra Zaratustra quando diz, lê para mim ali: o homem é uma corda estendida entre o animal e o super-homem, uma corda sobre um abismo, perigosa travessia, perigoso caminhar, perigoso olhar para trás, perigoso tremer e parar. O que é de grande valor no homem é ele ser uma ponte e não um fim. O que se pode amar no homem é ele ser uma passagem e um acaso. E um ocaso. Isso aqui eu tenho que fazer a paragrafação, ou seja, Nietzsche, né, assim falou Zaratustra, tradução de Mário da Silva, São Paulo, Civilização Brasileira, 2006, prólogo, página 4. Agora, esse super-homem, pela primeira vez aparece em nosso texto agora, o super-homem. Anotem aí, o Übermensch, em alemão, que é o homem que vai além. Logo não somos algo, somos e estamos em processo. O homem está se construindo o tempo todo. O que acontece é que negamos todo esse processo, nos estabelecemos como filhos de Deus, sendo imagem e semelhança do mesmo. E aqui é complicado. Porque se nós somos filhos de Deus, nessa visão teológica, tá? Crítica de Nietzsche. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, qual que é o problema? Nós somos humanos, nós não somos perfeitos. E a ideia de Deus é a ideia de perfeição. Por isso que o homem nunca vai ser próximo a uma ideia de perfeição. Nós somos limitados e não tem erro nenhum em sermos limitados. Até é bonito. Que bom. A falta. Vou terminar. O encontro com o pensamento arcaico, então, portanto, deu ao filósofo Nietzsche uma posição totalmente contrária a toda forma de pensar que o próprio cristianismo assumiu para si, o qual a humanidade herdou em seu sistema como sendo bom. Essa forma de pensar, baseado na concepção platônica, é para Nietzsche uma espécie de erro fatal, um veneno, por assim dizer. Do choque desses três elementos, surgiu um pensamento afirmativo da vida e que se colocava na visão de Nietzsche como alternativa às ilusões criadas pela religião e pela ciência. Sobre o exposto acima, também está em jogo a questão da verdade do conhecimento. O que podemos examinar é que esse modelo socrático-platônico erra ao afirmar que a verdade é produto da nossa curiosidade em descobrir o mundo, as coisas como são. Sendo que, na realidade, a verdade é fruto do nosso medo em enfrentar a vida como realmente se apresenta. A vida diante da morte. Como dizia o próprio Nietzsche, a verdade
é necessidade psicológica de duração. É produto do nosso medo, da nossa morte e do nosso fim. Ficamos por aqui hoje. O professor agradece a atenção de vocês e damos daí então continuidade às reflexões que estamos fazendo acerca então do pensamento nietzschiano. Pergunto para vocês: